Livro 5 da Organização da Seguridade Social. Título 1 do Sistema Nacional de Seguridade Social. Artigo 294. As ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social, conforme o disposto no capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social. Parágrafo único. As áreas de que trata este artigo organizar-se-ão em conselhos setoriais com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade civil. Capítulo único. Dos órgãos colegiados. Seção 1. Do Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 295. O Conselho Nacional de Previdência Social, órgão superior de deliberação colegiada, terá como membros, inciso 1, 6 representantes do Governo Federal. Inciso 2, 9 representantes da sociedade civil, sendo, a linha A, 3 representantes dos aposentados e pensionistas, a linha B, 3 representantes dos trabalhadores em atividade e a linha C, 3 representantes dos empregadores. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Nacional de Previdência Social e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Parágrafo 2º. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Previdência Social reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias, se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Parágrafo 4º. Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 296. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social, inciso 1, estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Inciso 2. Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. Inciso 3. Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. Inciso 4. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. Inciso 5. Acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. Inciso 6. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. Inciso 7. Apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. Inciso 8. Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no artigo 353. Inciso 9. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Inciso 10. Aprovar os critérios de arrecadação e de pagamento dos benefícios por intermédio da rede bancária ou por outras formas. Inciso 11. Acompanhar e avaliar os trabalhos de implantação e manutenção do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Artigo 296-A. Fiquem instituídos como unidades descentralizadas do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, Conselho de Previdência Social, CPS, que funcionarão junto às gerências executivas do INSS. Parágrafo 1º.
Os CPS serão compostos por 10 conselheiros e respectivos suplentes, designados pelo titular da gerência executiva, na qual for instalado, assim distribuídos. Inciso 1. 4 representantes do governo federal. Inciso 2. 6 representantes da sociedade, sendo, a linha A, 2 dos empregadores, a linha B, 2 dos empregados e a linha C, 2 dos aposentados e pensionistas. Parágrafo 2º. O governo federal será representado, inciso 1, nas cidades onde houver mais de uma gerência executiva, a linha A, pelo gerente executivo da gerência executiva a que se refere o parágrafo 1º. A linha B, outros gerentes executivos. A linha C, servidores da divisão ou do serviço benefícios ou de atendimento ou da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS de gerência executiva, sediadas na cidade, ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou de representante da Dataprev. A linha D, revogado. Inciso 2. Nas cidades onde houver apenas uma gerência executiva, a linha A, pelo gerente executivo. A linha B, servidores da divisão ou do serviço de benefícios ou de atendimento ou da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS da gerência executiva ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou de representante da Dataprev. A linha C e D, revogado. Inciso 3, revogado. A linha A, revogado. A linha B, revogado. Parágrafo 3º. As reuniões serão mensais ou bimestrais, a critério do respectivo CPS e abertas ao público, cabendo a sua organização e funcionamento ao titular da gerência executiva, na qual for instalado o colegiado. Parágrafo 4º. Os representantes dos trabalhadores, dos aposentados e dos empregadores serão indicados pelas respectivas entidades sindicais ou associações representativas. Parágrafo 5º. Os CPS terão caráter consultivo e de assessoramento, competindo ao CNPS disciplinar os procedimentos para o seu funcionamento, suas competências, os critérios de seleção dos representantes da sociedade e o prazo de duração dos respectivos mandatos, além de estipular por resolução o regimento dos CPS. Parágrafo 6º. As funções dos conselheiros do CPS não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço público relevante. Parágrafo 7º. A Previdência Social não se responsabilizará por eventuais despesas com deslocamento ou estada dos conselheiros representantes da sociedade. Parágrafo 8º. Nas cidades onde houver mais de uma gerência executiva, o conselho será instalado naquela indicada pelo gerente regional do INSS, cujas atribuições abranjam a referida cidade. Parágrafo 9º. Cabe ao gerente executivo a designação dos conselheiros. Parágrafo 10. É facultado ao gerente regional do INSS participar das reuniões do CPS localizados em região de suas atribuições e presidi-las. Artigo 297. Compete aos órgãos governamentais, inciso 1, prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do Conselho Nacional de Previdência Social, fornecendo inclusive estudos técnicos. Inciso 2, encaminhar ao Conselho Nacional de Previdência Social, com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social devidamente detalhada. Artigo 298. As resoluções tomadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Artigo 299.
As reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social serão iniciadas com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo exigida para a deliberação a maioria simples de votos. Artigo 300. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade decorrente das atividades do Conselho Nacional de Previdência Social serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Artigo 301. Aos membros do Conselho Nacional de Previdência Social, enquanto representante dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada mediante processo judicial. Artigo 302. Compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social proporcionar ao Conselho Nacional de Previdência Social os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Seção 2. Do Conselho de Recursos da Previdência Social. Subseção 1. Da composição. Artigo 303. O Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, é órgão colegiado de julgamento, integrante da estrutura do Ministério da Economia. Parágrafo 1º. O Conselho de Recursos da Previdência Social compreende os seguintes órgãos. Inciso 1. Juntas de recursos, com a competência para julgar, alínea A, os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse de seus beneficiários. A linha B, os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial, de que trata o artigo 308-B da Lei nº 8.213, de 1991, ou as demais informações relacionadas ao CNIS, de que trata o artigo 29-A da referida lei. A linha C, os recursos de decisões relacionadas à compensação financeira, de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999. A linha D, as contestações relativas à atribuição do FAP aos estabelecimentos da empresa. A linha E, os recursos relacionados aos processos sobre irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização nos regimes próprios de previdência social e aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração às disposições da Lei nº 9.717, de 1998. Inciso 2. Câmaras de julgamento, com sede em Brasília, Distrito Federal, com as competências para julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas juntas de recursos. Inciso 3, revogado. Inciso 4. Conselho Pleno, com a competência para uniformizar a jurisprudência previdenciária, mediante enunciados, podendo ter outras competências definidas no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Parágrafo 1º-A. A quantidade de juntas de recursos e de câmaras de julgamento do CRPS será estabelecida no decreto que aprovar a estrutura regimental do Ministério da Economia. Parágrafo 2º. O CRPS é presidido por representante do governo com notório conhecimento da legislação previdenciária, nomeado pelo Ministro de Estado da Previdência Social, cabendo-lhe dirigir os serviços administrativos do órgão. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. As juntas de recursos e as câmaras de julgamento, presididas por representantes do governo federal, são integradas por 4 conselheiros em cada turma, nomeados pelo Ministro de Estado da Economia, com a seguinte composição. Inciso 1. Para os órgãos com competência para processar e julgar as contestações ou os recursos de que trata os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 305, a linha A, 2 representantes do governo federal,
A linha B, um representante das empresas. E a linha C, um representante dos trabalhadores. Inciso 2. Para os órgãos com competência para processar e julgar os recursos de que tratam os incisos 4 e 5 do caput do artigo 305, a linha A, 2 representantes do governo federal. A linha B, um representante dos entes federativos. A linha C, um representante dos servidores públicos. Parágrafo 5º. O mandato dos conselheiros do CRPS é de 3 anos, permitida a recondução, cumpridos os seguintes requisitos. Inciso 1. Os representantes do governo federal serão escolhidos entre servidores federais, preferencialmente do Ministério da Economia ou do INSS, ou de outro órgão da administração pública federal, estadual, municipal ou distrital, com graduação em Direito, os quais prestarão serviços exclusivos ao CRPS, sem prejuízo dos direitos e das vantagens percebidos no cargo de origem. Inciso 2. Os representantes das empresas e dos trabalhadores serão escolhidos entre os indicados em lista tríplice pelas entidades de classe ou sindicais das respectivas jurisdições com graduação em Direito e serão enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS na condição de contribuintes individuais. Inciso 3. Os representantes dos entes federativos e dos servidores públicos serão escolhidos entre os indicados em lista tríplice pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, observadas as respectivas representações com graduação em Direito e manterão a qualidade de segurado do regime próprio a que estejam vinculados. Inciso 4. Os representantes não poderão incidir em situações que caracterizem conflito de interesses nos termos do disposto no artigo 10 da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. Parágrafo 6º. A gratificação dos membros de Câmara de Julgamento e Junta de Recursos será definida em ato do Ministro de Estado da Economia. Inciso 1, 2 e 3 revogados. Parágrafo 7º. Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, mediante ato do Ministro de Estado da Previdência Social, poderão ser cedidos para terem exercício no Conselho de Recursos da Previdência Social, sem prejuízo dos direitos e das vantagens do respectivo cargo de origem, inclusive os previstos no artigo 61 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Parágrafo 8º revogado. Parágrafo 9º. O conselheiro afastado por qualquer das razões elencadas no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, exceto quando decorrente de renúncia voluntária, não poderá ser novamente designado para o exercício desta função antes do transcurso de 5 anos contados do efetivo afastamento. Parágrafo 10. O limite máximo de composição por Câmara de Julgamento ou Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social será definido em ato do Ministro de Estado da Previdência Social por proposta fundamentada do presidente do referido Conselho em função da quantidade de processos em tramitação e em cada órgão julgador. Parágrafo 11 revogado. Parágrafo 12. O afastamento do representante dos trabalhadores da empresa empregadora ou dos servidores do ente federativo não constitui motivo para alteração ou rescisão de seu vínculo contratual ou funcional. Artigo 304. Compete ao Ministro de Estado da Previdência Social aprovar o regimento interno do CRPS. Subseção 2. Dos recursos. Artigo 305. Compete ao CRPS processar e julgar, inciso 1, os recursos das decisões proferidas pelo INSS nos processos de interesse de seus beneficiários. Inciso 2, as contestações e os recursos relativos à atribuição pelo Ministério da Economia do FAB aos estabelecimentos das empresas. Inciso 3,
os recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionadas à comprovação de atividade rural, de segurado especial de que trata o artigo 19d ou as demais informações relacionadas ao CNIS de que trata o artigo 19. Inciso 4. Os recursos das decisões relacionadas à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 1999, e inciso 5, os recursos relacionados aos processos sobre irregularidades verificadas em procedimento de supervisão e de fiscalização nos regimes próprios de previdência social e aos processos sobre apuração de responsabilidade por infração às disposições da Lei nº 9.717, de 1998. Parágrafo 1º. O prazo para interposição de contestações e recursos ou para oferecimento de contrarrazões será de 30 dias contado, inciso 1, no caso das contestações, da publicação no Diário Oficial da União das informações sobre a forma de consulta ao FAP. Inciso 2, no caso dos recursos, da ciência da decisão. Inciso 3, no caso das contrarrazões, da interposição dos recursos. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. O INSS, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e, quando for o caso, na hipótese prevista no inciso 4 do caput, os entes federativos poderão reformar suas decisões e deixar de encaminhar, no caso de reforma favorável ao interessado, a contestação ou recurso à instância competente ou de rever o ato para o não prosseguimento da contestação ou do recurso. Parágrafo 4º. Se o reconhecimento do direito do interessado ocorrer na fase de instrução do recurso por ele interposto contra a decisão de junta de recursos, ainda que de alçada ou de câmara de julgamento, o processo, acompanhado das razões do novo entendimento, será encaminhado, inciso 1, à junta de recursos, no caso de decisão dela emanada, para fim de reexame da questão. Inciso 2. A Câmara de Julgamento, se por ela proferida a decisão para revisão do acórdão na forma que dispuser o seu regimento interno. Parágrafo 5º, revogado. Parágrafo 6º. As contestações e os recursos a que se refere o inciso 2 do caput deverão dispor exclusivamente sobre razões relativas a divergências quanto aos elementos que compõem o cálculo do FAP. Parágrafo 7º. Exceto se houver disposição em contrário, disciplinada em ato do INSS, as razões do indeferimento e os demais elementos que compõem o processo administrativo previdenciário substituirão as contrarrazões apresentadas pelo INSS, hipótese em que o processo poderá ser remetido ao CRPS imediatamente após a interposição do recurso pelo interessado, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 8º. Ato conjunto do INSS e do CRPS estabelecerá os procedimentos operacionais relativos à tramitação dos recursos das decisões proferidas pelo INSS. Artigo 306, revogado. Artigo 307. A propositura pelo interessado de ação judicial que tenha por objeto idêntico o pedido sobre o qual verse o processo administrativo importará renúncia ao direito de contestar e recorrer na esfera administrativa com a consequente desistência da contestação ou do recurso interposto. Artigo 308. Os recursos interpostos tempestivamente contra decisões proferidas pelas juntas de recursos e pelas câmaras de julgamento do CRPS têm efeito suspensivo e devolutivo. Parágrafo 1º. Para fins do disposto neste artigo, não se considera recurso o pedido de revisão de acórdão endereçado às juntas de recursos e câmaras de julgamento. Parágrafo 2º. É vedado ao INSS excusar-se de cumprir as diligências solicitadas pelo CRPS, bem como deixar de dar cumprimento às decisões definitivas daquele colegiado, reduzir ou ampliar o seu alcance ou executá-las de modo que contrarie ou prejudique seu evidente sentido. Artigo 309. Na hipótese de haver controvérsia em matéria previdenciária, na aplicação de lei ou de ato normativo, entre órgãos do Ministério da Economia, entidades a ele vinculadas e na hipótese prevista no inciso 4 do caput do artigo 305,
entes federativo ou ocorrência de questão previdenciária de relevante interesse público ou social, o órgão ministerial ou a entidade interessada poderá, por intermédio de seu dirigente, solicitar ao Ministro de Estado da Economia solução para a controvérsia ou questão. Parágrafo 1º. A controvérsia na aplicação de lei ou ato normativo será relatada em abstracto e encaminhada com manifestações fundamentadas dos órgãos interessados, podendo ser instruída com cópias dos documentos que demonstrem sua ocorrência. Parágrafo 2º. A Procuradoria-Geral Federal Especializada, INSS, deverá pronunciar-se em todos os casos previstos neste artigo. Artigo 310, revogado.